Ah, que bom. Minha amiga já me mandou o link do aplicativo que eu pedi. Primeiro tem que colocar nome. Agora cidade e idade. Negado? Como assim, negado? Ah, vou ligar pra ela, né? Oi, Bianca, tudo bem? Bom, então, eu vi o link do aplicativo que você me mandou. Só que aí eu fiz tudo certinho, né? E aí apareceu negado. Depois eu fui ver e é a partir de 18 anos. Mas a gente não tem 18 anos. Mentir? É mesmo, né? Ninguém vai saber se a gente tem 18 anos ou não. É, verdade. Beijo, tchau. Vamos lá, então. Ai, mas será que fazer isso seria certo? Ah, mas ninguém vai saber, né? Então deixa, vamos lá. Nome, cidade e idade. Pronto, que bom, consegui. Será que eu fiz o certo? Falar a idade que eu nem tenho. Acho que eu preciso do conselho de alguém. Mamãe! Oi, Bibia. Senta aqui. O que foi? Não tem a Bianca lá da escola? Sim. Então, ela me mandou o link de um aplicativo que eu pedi pra ela faz tempo. Aí, nesse aplicativo, pedia pra se cadastrar, né? Pedia pra colocar o nome, a cidade em que você morava e sua idade. Eu coloquei tudo certinho. Depois apareceu negado. E aí, depois foi lá e eu fui perguntar pra ela. Aí, eu vi antes que era a partir de 18 anos. E aí, depois, ela falou, não, é de 18 anos mesmo. Aí eu falei, mas a gente não tem 18 anos, como você conseguiu acessar? Aí ela falou, eu menti minha idade. E aí depois foi lá e eu falei, mentir? Mas eu não gosto de mentir. Aí depois foi lá e ela falou bem assim, mas ninguém vai saber se 18 anos é a idade que você tem ou não tem. Aí eu falei, é mesmo? E eu acabei colocando. E agora eu não sei o que eu faço. Você tá se sentindo ruim por conta disso? Eu percebi mesmo que você não estava bem. Você estava andando demais para lá e para cá, estava desconcentrada nas coisas que você estava fazendo. E sabe o que é isso? Esse incômodo que você sente? É o Espírito Santo de Deus, né? A mamãe gosta de dizer, essa voz da consciência que a gente ouve como um sinal de alerta às vezes, é o Espírito Santo de Deus te alertando. Olha, Bibia, isso não tá certo, não foi legal você ter feito isso, né? Por isso que você ficou incomodada, porque quando você pegou o telefone e colocou que você tinha 18 anos, você já sabia que não era certo, né? Fazer isso? Você já tinha essa consciência, não é? Então, e é isso, né? Então, a Bíblia fala que nós estamos nesse mundo e a gente está sujeito a muitas tentações, né? A gente está aberto aqui para as muitas tentações que podem aparecer para a gente, né? Só que nesse momento que a gente ouve esse sinal de alerta, é onde a gente pode dizer não a essa tentação, né? Onde a gente pode dizer não à mentira, à desobediência, ao pecado, né? E aí, quando a gente ouve esse sinal de alerta, a gente pensa, eita, né? Então, agora é a hora de eu escolher o que é certo, né? Então, o que é que você acha que precisa fazer agora, nesse momento? Eu também estava pensando em desinstalar e avisar para ela também desinstalar, porque eu acho que não é certo fazer isso.
Verdade, eu concordo, né? A primeira coisa, desinstala logo esse aplicativo no seu telefone, já liga pra ela e fala pra ela que você não achou certo, que ela não vai te encontrar quando ela te procurar lá nesse aplicativo, né? Então pronto, já começa logo fazendo o que precisa fazer, que é desinstalar esse aplicativo. Tá bom. Muito obrigada, mamãe. Seu conselho me deixa muito mais leve. Ai, que bom. Que bom, porque eu já ia te chamar que agora é a hora da gente ensinar o cântico para as crianças, não é o momento da gente gravar, então eu já ia te chamar para a gente poder fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Oi, crianças, tudo bem? Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa mini apresentação. Bom, então, agora vamos dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Agora vamos chamar a nossa querida tia Malca. Vem, tia Malca! Oi, oi! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom, agora vamos dar continuidade ao nosso querido louvor. Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Se Satanás vier pra me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não direi para o tentador sim, sim direi ao Senhor. Cristo que vive em mim, forças me dá pra dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Se Satanás vier pra me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não direi para o tentador sim, sim direi ao Senhor. Cristo que vive em mim, forças me dá pra dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Amém, crianças! E a tia Mical tá chegando com mais um episódio da nossa série. E daqui a pouquinho a gente se vê no nosso encontrinho. Tchau! Tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem? E então, prestaram bastante atenção no que aconteceu com a Bibia? Olha só, quantas vezes nós somos tentados a fazer aquilo que não é certo, não é mesmo? A nossa lição de hoje vai nos ensinar como nós podemos imitar Jesus vencendo as tentações. Vocês lembram que na nossa última lição, Jesus estava grandinho, já era um adolescente e obedeceu aos pais dele voltando de Jerusalém para Nazaré, não foi assim? Então, na lição de hoje, Jesus já estava grande, já estava um adulto. Ele tinha sido batizado por João Batista, que era primo dele. Ele foi batizado nas águas e logo depois que foi batizado, Jesus decidiu, ele resolveu ir para o deserto. Lembra que lugar é esse, o deserto? O deserto é um lugar que tem muita areia, não tem muitas plantas, não tem muitas árvores e é um lugar de muito calor durante o dia e frio à noite, não é verdade? Jesus decidiu ir para o deserto. Ele queria um tempo só dele e Deus. Um tempo para falar com Deus, um tempo para ouvir Deus, um tempo para se conectar bem próximo a Deus e para estar preparado para os dias que viria. Jesus teria uma importante missão a cumprir e ele queria estar preparado para essa missão. Então assim foi, ele foi para o deserto. Ele passou então 40 dias no deserto. Olha só, Jesus decidiu que o tempo que ele estaria ali, orando e falando com Deus, ele também faria um jejum. Quando uma pessoa decide fazer um jejum, ela fica um tempo sem comer. E foi isso, Jesus decidiu ficar um tempo sem comer. Quando passaram então 40 dias, Jesus estava com fome. Imagina, 40 dias sem comer. Ele estava com muita fome. E aí apareceu então o inimigo de Jesus. E Jesus tinha um inimigo. A Bíblia dá vários nomes para esse inimigo. E ele não é só inimigo de Jesus, ele é inimigo das nossas almas, a Bíblia diz isso. E aí, olha só,
O diabo, então, o inimigo, vendo que Jesus estava com fome, resolveu tentar Jesus, resolveu testar ele, olha só. E aí, a primeira coisa que o diabo falou para Jesus foi, sabe o quê? Ele falou assim, bom, você não é o filho de Deus, Jesus? Se você diz que você é o filho de Deus, por que você não transforma essas pedras aqui em pães? Então, olha só, o diabo queria que Jesus transformasse as pedras em pães. Olha só, ele sabia que Jesus estava com fome. Depois de 40 dias sem comer, ele realmente estava com fome. Mas será que Jesus cedeu àquela tentação do diabo? Será que ele pensou, é mesmo, eu estou com muita fome, vou transformar essas pedras em pães e vou comer? Será que Jesus fez isso? Não. Na verdade, Jesus citou a própria Bíblia, citou versículos, um versículo que está escrito lá no livro de Deuteronômio. Jesus disse bem assim, olha, nem só de pão o homem vai viver, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus estava querendo dizer com aquilo que nem só de pão o homem precisa viver. Não, nós precisamos do pão, do alimento mesmo para a gente se alimentar, para alimentar o nosso corpo. Mas que nós também precisamos aprender aquilo que vem de Deus e nos alimentar disso para que nós possamos ter palavras firmes. Para na hora da dificuldade, na hora das tentações, a gente saber o que a gente deve fazer. E foi isso que Jesus disse. Mas o diabo, crianças, o inimigo, não ficou feliz, não ficou satisfeito. E aí, ele resolveu levar Jesus para um outro lugar. E levou Jesus lá para o alto do templo. E lá do alto do templo, o diabo mais uma vez tentou Jesus. E ele disse bem assim, você não é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, pule daqui do alto, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem para que protejam vocês em todos os seus caminhos e com as mãos te segurarão e não deixarão que tropecem em nenhuma pedra. Gente, olha só, o diabo usou o que está escrito lá no Salmo 91. Ele também sabe o que tem escrito nas escrituras, o que está escrito na Bíblia. E o diabo, querendo confundir Jesus, usou isso para tentar Jesus mais uma vez. E aí, olha só, ele queria então que Jesus pulasse do alto do templo. Olha só, imaginem só, se Jesus tivesse pulado lá do alto do templo e ordenasse aos seus anjos que eles o salvassem, com certeza os anjos o obedeceriam. Mas esse não era o plano de Deus e o diabo sabia disso. Ele estava tentando Jesus para que o plano de Deus não desse certo. O que Deus havia planejado e o que ele tinha prometido é que Jesus viria e que ele morreria numa cruz, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Esse era o plano de Deus e o diabo sabia disso. Mas Jesus, mais uma vez, venceu a tentação do diabo, dizendo também um versículo que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e Jesus disse assim, não tentarás o Senhor seu Deus. Falou desse jeito para o diabo, não precisa me tentar, não tente o Senhor seu Deus. Mas ainda assim, o diabo não ficou satisfeito. E mais uma vez ele resolveu tentar Jesus. Na terceira tentativa, ele transportou Jesus para um monte, uma colina bem alta, de onde eles viam toda a região onde eles estavam. Eles viam as cidades, eles viam as colinas, os montes. E aí, lá do alto daquela colina, daquele monte, o diabo disse bem assim para Jesus, olha, você está vendo tudo isso? Você está vendo toda essa grandeza aqui, todo esse reino? Então, tudo isso pode ser seu. Basta que você se curve diante de mim e me adore. Olha só, crianças, o diabo queria que Jesus o adorasse. Imaginem! Ele sabia do plano perfeito de Deus e ele não queria que esse plano desse certo de forma alguma. O diabo estava disposto a tentar Jesus de todas as formas mesmo, para que ele não cumprisse a missão que ele tinha que cumprir. E aí, mais uma vez, Jesus sabiamente usando as escrituras, porque crianças, com certeza, Jesus desde bem pequeno aprendia sobre as sagradas escrituras, sobre a Bíblia. Ele com certeza aprendia sobre o que estava escrito. Claro que no tempo dele não era uma Bíblia como essa, como as que a gente tem hoje. A igreja, o templo, no templo, né, tinham grandes rolos que eles deixavam guardados com tudo aquilo que Moisés e outras pessoas orientadas por Deus já tinham escrito. Jesus, então, tinha na sua mente essas mensagens, essas passagens da Bíblia que o fizeram vencer aquela tentação. E então, olha só, a terceira tentativa do diabo para tentar Jesus foi
que ele adorasse o tentador. O diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Mas olha só, Jesus sabia muito bem qual era a missão dele aqui. Ele sabia que as coisas deste mundo, este reino, as coisas daqui não pertencem a ele, não pertenciam a ele. Então, mais uma vez, Jesus resistiu àquela tentação e disse para o diabo: vai embora, Satanás. As escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e somente a ele sirvam. Olha só, crianças, Jesus sabia muito bem que o diabo queria de todas as formas que ele caísse naquela tentação e não cumprisse a missão que ele tinha para cumprir, para que o plano de Deus não desse certo. Mas Jesus, mais uma vez, resistiu a essa tentação. A Bíblia diz, então, que o diabo foi embora e anjos vieram cuidar de Jesus. Gente, olha que coisa linda. A Bíblia diz, num outro versículo que está escrito lá em Hebreus, que Jesus foi tentado e sofreu. A gente viu isso aqui. Mas, por isso, porque ele foi tentado e sofreu, que ele vai nos ajudar a passar e a vencer as tentações. Olha que coisa maravilhosa. Vocês viram a apresentação da Bibi, não foi? Ela foi tentada a baixar, a usar um aplicativo que não era permitido para a idade dela. E quantas vezes você também já sofreu outras tentações, não é verdade? Na sua casa, na sua escola. Olha só, crianças, nós sabemos que nós vamos ser tentados, mas temos a certeza que Jesus vai nos ajudar. É uma promessa que ele nos fez. Ele vai nos ajudar a vencer essas tentações. Nós podemos ter certeza disso. Amém? Olha o que a Bíblia nos ensina no livro de João, capítulo 13, versículo 15. São palavras de Jesus, olha só. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Olha só, ele está nos dizendo, eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Jesus venceu as tentações do diabo, do inimigo. Nós também devemos vencer. Jesus foi obediente aos pais, Jesus foi santo. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, Jesus nos mostrou que ele também viveu, que ele também aprendeu e que nós devemos fazer assim como ele. Então, olha só, vamos aprender juntos? Vamos falar uma vez, todos juntos? Vamos lá? Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. João 13, 15. Muito bem, crianças, que esse seja mais um versículo que a gente guarde na nossa mente, no nosso coração e a gente nunca se esqueça que assim como Jesus fez tudo isso que nós temos aprendido aqui, que nós também possamos aprender e praticar. Amém? Muito bem, crianças. Então, para terminar, vamos nos lembrar, quando a tentação vier, não para o tentador e sim para o Senhor. Agora, para finalizar esse momento, então, eu quero parabenizar as crianças que durante essa semana vão fazer aniversário e vou começar pela Maria Valentina, filha da Michelle e do Alex, que ontem, dia 6, fez um aninho, gente. Que Deus abençoe essa pequena, que encha sua casa, Maria Valentina, Michelle, Alex, o Samuca, o Alexandre, que a casa de vocês seja repleta de bênçãos, que a Maria Valentina continue crescendo com saúde, com a graça de Deus. Deus abençoe muito, um beijinho para essa pequena. Agora, nós também temos a Duda, que dia 10, quarta-feira, também está fazendo aniversário, né, Duda? Deus te abençoe muito, princesa. Você é uma preciosa lá da nossa sala dos pré-escolares, que já vai para os juniores, né? Que Deus te abençoe muito, que você continue sendo essa menina doce, linda e tão abençoada, viu? Deus abençoe sua família, sua mamãe, o papai, o Miguel, que vocês tenham um lar muito abençoado pelo Senhor. Um ano cheio de bênçãos para você, tá bom? Um beijo da tia Mical e de todas as outras tias. Fiquem agora então com o vídeo da tia Lu, que sempre traz uma coisa bem especial, né, a respeito das nossas histórias. E não se esqueçam que logo mais nós teremos o nosso encontrinho, como disse a Bibi, o nosso encontrinho virtual, e nós nos vemos lá. Eu quero aproveitar esse momento também para agradecer as crianças, outras crianças que não são da nossa comunidade Betel, mas que são de outras igrejas, crianças de outros espaços, de outras cidades até, que têm assistido os nossos vídeos. Um beijo para vocês, eu sei da Lívia, da Alice, lá de Goiânia, um beijinho para vocês.
E olha só, caso você não seja da nossa comunidade Betel e queira também participar desse encontrinho que a gente está fazendo virtual, você também pode, né, nos contactar, pedir para sua mamãe mandar uma mensagem, até pelo próprio YouTube aí, se você quiser, porque nesse encontrinho a gente se revê, né, encontra os amigos e também a gente tem uma gincana bíblica de perguntas e respostas e algumas coisas sobre as nossas lições do nosso tema Imitando Jesus, tá bom? A Gabi já está participando com a gente, né, Gabi, desse encontrinho. E você também que ainda não está é muito bem-vindo, tá bom? Um beijo para vocês, uma semana abençoada.